Amém. Irmãos, nós vamos nesse momento passar por um momento da nossa edificação, e hoje eu trouxe uma palavra. Nós, durante esse mês de janeiro e fevereiro, esse início de ano, nós temos falado sobre um Deus que se relaciona conosco, um Deus que se relacione, que provê nas nossas vidas, um Deus que se relacione, que quer ser íntimo de nós. E hoje eu queria falar sobre se relacionar com um Deus que nos perdoa, um Deus que derrama sobre nós o seu perdão, a sua graça que nos basta. Na última quarta-feira nós falamos lá do texto de Paulo, que ele fala, que ele clama ao Senhor para que o Senhor arranque o espinho da carne dele por 3 vezes, e o Senhor diz a ele: a minha graça te basta. Quem não assistiu essa mensagem, é só procurar lá nas redes sociais, você vai ter acesso a essa mensagem da última quarta-feira do Encontro de Esperança. Mas hoje nós vamos falar de um Deus que se relaciona conosco, e um Deus que nos perdoa. E o texto que eu escolhi para a nossa edificação se encontra em Lamentações, capítulo de número 3, apenas 2 versículos, versículos 22 e 23. Acompanhe comigo a leitura, os irmãos aqui presentes vai estar projetado. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Que Deus realmente venha ao nosso encontro nessa noite e se relacione conosco, ministrando essa misericórdia que não tem fim, essa graça que nos basta, esse perdão ilimitado dele pelas nossas vidas. Quantas vezes nós muitas vezes afirmamos, às vezes nos frustramos, porque fazemos coisas que nós sabíamos que não devíamos ter feito. Não sei se com você é assim, se você também sente isso. Quantas vezes você fala assim: puxa, por que eu fiz isso de novo? Por que eu falei isso de novo? Por que eu cometi esse erro de novo? Isso traz ao nosso coração frustração, coisas que nós devíamos não ter feito, acabamos fazendo. Ou o contrário, coisas que nós devíamos ter feito, acabamos não fazendo. Coisas que nos deixam de certa forma frustrados. Ao que dizer dos pensamentos que passam pela nossa cabeça a respeito de outras pessoas? A maldade, irmãos, a humanidade nossa falando alto. Quantas vezes nos deparamos com essa situação, com essas circunstâncias, com os nossos julgamentos? Nós sempre tenho dito isso nas minhas mensagens, porque é de fato um alerta ao momento de vida que nós vivemos. Nós vivemos em um tempo do cancelamento, onde as pessoas estão cancelando umas às outras. As pessoas estão levantando bandeiras, enfim. Uma bandeira que nunca pode ser deixada de lado é a bandeira do amor, do respeito, a bandeira do perdão. No mundo que nós vivemos não tem tido espaço mais para as pessoas perdoarem umas às outras. Tanto é verdade que se criou o cancelamento. O que é o cancelamento? Nada mais é do que a falta de perdão. Fala assim: eu vou cancelar você porque você não merece o meu amor, a minha atenção, enfim, irmãos, nós vivemos nesse mundo, e é preciso nós olharmos com olhos atentos, para que nós também não sejamos envolvidos, influenciados por todo esse mundo hostil que vivemos. Irmãos, nós devemos levantar sempre a bandeira do amor, do perdão, da graça. Quando a nossa humanidade fala mais alto, é preciso nos preocupar, irmãos. Mas notem como isso está ficando cada vez mais difícil, porque nós temos às vezes a consciência de que Deus nos ama, nós temos a consciência de que nós precisamos de um abraço de Deus, nós temos a consciência de que muitas vezes estamos errados, mas nós não conseguimos transmitir essa consciência em atitudes práticas. Nós não conseguimos traduzir todo o nosso conhecimento bíblico, teológico, em atitudes que transformem vidas, em atitudes que transformam o meio que vivemos. Nós temos consciência, mas do que adianta essa consciência se ela não se traduz em atitudes práticas que priorizem a vida das pessoas que estão ao nosso redor? O que adianta ter a consciência cristã se de fato ela não move a minha vida
para transformar outras vidas, para alcançar outras vidas com o perdão do qual fui alcançado. O que adianta ter a consciência de que, olha, eu recebi o favor imerecido de Deus, a graça dele que me basta, porém, quando eu preciso e quando exigido pelas circunstâncias, preciso ser gracioso com alguém, eu sou exatamente o contrário. Eu sou exatamente o oposto da graça. Eu sou a lei em pessoa. Eu não consigo olhar para as pessoas e ter um olhar como Deus tem pelas pessoas, um olhar misericordioso, tal como nós lemos. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam, elas não têm fim. Se elas não têm fim para mim que criei essa consciência, por que elas têm fim para as pessoas que nos fazem mal? Por que então nós não temos a mesma dinâmica? Essa consciência não se traduz em entender que o favor imerecido do qual fiz parte e do qual sou alvo está disponível para a minha vida, também está disponível para outras pessoas. Se o seu perfeito favor imerecido cobre a multidão de pecados e nos está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, por que então eu ainda continuo não exercendo, não traduzindo todas essas minhas consciências em amor? Quando eu olho e penso no perdão, em um Deus que se relaciona com os seres humanos, em um Deus que vem ao nosso encontro, em um Deus que fala ao nosso coração, em um Deus que quer demonstrar o quanto Ele nos perdoa, há exemplos na Bíblia, e eu gostaria de usar 2 exemplos aqui somente. 2 exemplos, 2 discípulos, não diretos, mas indiretos aqui, por exemplo, Paulo, de acordo com ele mesmo, Saulo foi o maior de todos os fariseus. Se alguém tinha um currículo invejável, com numerosas honras diante da religião da época, esse era Saulo. Um homem doutor da lei, letrado, que vivia buscando, defendia o que era justo, ficou assistindo enquanto cristãos eram assassinados, estava determinado a livrar o mundo do cristianismo, mas então Jesus entrou no caminho dele, e naquele caminho de Damasco, tudo foi transformado. Aquele que era o perseguidor passou a ser parte de um daqueles que ele perseguia. Jesus encontrou-se com Saulo e literalmente e radicalmente a sua vida foi transformada. Saulo foi renomeado para Paulo e se tornou o líder mais influente na igreja primitiva, autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Mas o que transformou a vida de Paulo? Talvez hoje, irmãos, nós olhássemos para um personagem tal como Paulo. Em nossos dias, não haveria espaço para nada que ele dissesse, porque nós estamos influenciados por essa maneira hostil de lidar com o que nós achamos que as pessoas são, e Deus vem justamente na contramão disso, e diz: olha, aqueles que você menos imaginava, desse que eu vou fazer um grande influenciador, e através dele vou transformar a história de milhares e milhares de pessoas. Ninguém apostaria em Paulo, irmãos. Ninguém do círculo de amigos de Jesus fala assim: está aí um potencial. Ninguém, irmãos, porque todos morriam de medo dele, todos ficavam assombrados com ele, todos tinham medo dele, mas a graça dele alcançou, e nós já sabemos da história. O segundo exemplo é Pedro. Ao se referir dos 12 discípulos, Pedro é quase sempre mencionado em primeiro lugar. A sua liderança era evidente, ele era sempre bem conhecido pela sua sinceridade, tanto foi assim que quando Jesus avisou ao grupo que iriam abandoná-lo, o que ele disse? Ele falou assim: eu jamais vou fazer isso. Pedro era esse, que se colocava como corajoso, como aquele que não tinha medo. No entanto, após Jesus ter sido preso, foi confrontado e negou Jesus a 3 vezes.
Quando Jesus retornou dos mortos, ressurreto, Ele perdoou Pedro e restaurou seu ministério. Pedro veio se tornar um dos mais influentes líderes da igreja primitiva. Esses dois exemplos são exemplos perfeitos de restauração, do que o perdão pode fazer na vida do ser humano, do que a restauração através do perdão, duas histórias diferentes, porém com a mesma transformação. Saulo não entendia o que estava acontecendo, qual era a dinâmica daquilo que estava acontecendo, mas veio a entender, e toda a transformação foi genuína. Não acreditava que Jesus era o Messias e se sentia justificado em sua fé judaica ao tentar livrar o mundo desse suposto vigarista. Por outro lado, Pedro tinha estado com Jesus, Pedro tinha caminhado com Jesus, Pedro tinha visto o que Jesus era capaz de fazer, Pedro tinha declarado seu amor por Jesus, e as circunstâncias ditaram qual era o caminho que ele ia tomar, o caminho da covardia, do medo da morte. Mas as histórias diferentes, cenários diferentes, opostos. Um perseguia Jesus, um conhecia de perto, mas os dois necessitaram da graça. Dois diferentes cenários acobertados pela mesma graça e perdão de Deus. Dois cenários que talvez possam ser olhados por nós, e não digo que na mesma dimensão, na mesma amplitude, mas quantos de nós também dizemos conhecer Jesus e negamos a Ele com as nossas atitudes? Muitos de nós às vezes criticamos, fazemos críticas duras, pesadas ao movimento do cristianismo. Essa é a nossa realidade. Nós todos pecamos e fazemos o impensável, porém a graça de Deus nos enche generosamente de perdão. Então não importa quão longe você pensa estar, ou se você está, eu não gosto muito desse termo, mas é muito usado, desviado. Não importa o quão distante você pense estar, não importa quais coisas você tem feito ou tenha feito, não importa quem você feriu, o perdão de Deus está a uma oração de distância da sua vida. Eu ouvi essa frase essa semana, irmãos, e foi algo que impactou meu coração. Não importa o que eu tenha feito ou deixado de fazer, ao quem eu tenha ferido, o que tenha acontecido, o perdão de Deus está a uma oração da transformação, a uma oração de distância. Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Deus quer moldar o nosso coração. Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Deus quer transformar a realidade em que vivemos. Porém, irmãos, nós temos que estar disponíveis para isso. Se não estivermos, Deus é gentil, irmãos. Deus não vai chegar com o pé na porta. Deus não vai chegar arrombando a porta do nosso coração. A própria palavra nos diz que eis que estou à porta e bato. Nós precisamos entender a gentileza de Deus e convidá-lo para entrar na nossa vida. Convidar Deus para entrar é dizer para Deus: olha Deus, eu sei e o Senhor sabe de tudo que eu fiz, porém estou aqui disponível. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor toque no meu coração, eu quero que o Senhor ministre a minha vida. É evidente, irmãos, quando nós pensamos no perdão, há de se dizer que o perdão não é uma amnésia, e Deus não se esqueceu de tudo que nós fizemos, e principalmente as pessoas nas quais nós ferimos, essas principalmente não vão se esquecer daquilo que nós fizemos. Existem sim consequências. Além de termos os nossos pecados perdoados, Deus não desperdiça as nossas dores ou as nossas experiências. Ele as usa para a sua honra e para a sua glória. Nós conseguiremos ver aquelas situações mais difíceis, os piores erros dos quais nós passamos, se tornarem histórias, testemunhos daquilo que Deus é capaz de fazer. Nós temos isso
à nossa disposição. Talvez, irmãos, Paulo teve tamanha influência por conta do seu testemunho, por conta daquilo que era visível na sua vida, aquilo que as pessoas olhavam e viam na sua vida. Deus usa as pessoas mais improváveis para serem verdadeiros vasos de honra, vasos de esperança nessa terra. Então, existe lugar para todo mundo, existe possibilidade para todo mundo. Como eu disse, estamos sempre a uma oração de distância de Deus, a um passo. É preciso dar esse passo. Você gostaria de ser um instrumento de esperança na vida das pessoas que te cercam? Você gostaria de ser um vaso de honra escolhido por Deus, para ser usado por Deus, para transformar a vida de pessoas que estão ao seu redor, a sua família, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você? Você está a um passo, porque Deus, Ele quer se relacionar e derramar perdão sobre a tua vida. As pessoas hoje, irmãos, elas vivem de forma pesada por conta dos seus erros. As pessoas têm uma tendência a colocar toda a culpa de toda e qualquer circunstância sobre os seus ombros. As pessoas tentam e vivem de uma forma difícil, e às vezes Deus, Ele está querendo, Ele está ansioso para tocar na sua vida, para transformar essa realidade, para tirar esse peso do seu coração, mas você não. Você não, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, Senhor, eu preciso me arrepender mais, eu preciso ser mais quebrantado, eu preciso. Tudo isso está certo, irmãos. De fato, nós precisamos de quebrantamento no nosso coração. Mas, irmãos, a culpa, o que Jesus fez na cruz, Ele apagou o escrito de dívida que tinha contra a nossa vida. E hoje nós estamos livres. Hoje nós temos capacidade de lutar contra o pecado. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Lutar contra o pecado não é fácil. Eu iniciei essa fala dizendo: quantas vezes nós nos deparamos com situações que nós não queríamos ter se envolvido, ou não queríamos ter dito o que nós dissemos, ou não queríamos ter feito o que nós fizemos, mas para todas essas vezes, sem exceções, existe um Deus disposto a derramar misericórdia sobre a nossa vida. Existe um Deus disposto a derramar perdão sobre o nosso coração. Existe um Deus disposto a te levantar do chão, independente das circunstâncias que você se encontra. Existe um Deus que nos ama de uma forma que nós não sabemos explicar, não sabemos dimensionar. Mas Ele não nos ama simplesmente para nós sermos amados. Ele tem um propósito em nos amar, para nós ouvirmos dessas verdades e sairmos daqui dispostos a amar outras pessoas, dispostos a transformar a vida de outras pessoas. Que essa palavra fale ao teu coração nessa oportunidade, que tenhamos essa verdade gravada em nossos corações. As misericórdias do Senhor